Graças a Deus, porque Ele nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos então falando sobre os pré-reformadores. Agora vamos falar de Jerônimo Savonarola. Na Florência italiana do século XV, outro destemido pré-reformador se levantou nas barbas de Roma. Jerônimo Savonarola era monge dominicano. Pregou com veemência sobre os desvios do Papa, atacou com vigor os vícios do clero e denunciou com grande poder o torpor espiritual de sua época. O Papa tentou seduzi-lo, oferecendo-lhe um posto de cardeal, mas ele recusou. Sua pregação ungida abalou as estruturas de Roma. As multidões se ajuntavam para ouvi-lo. Sua cidade começou a mudar os hábitos por causa de sua pregação fervorosa. Savonarola foi preso, julgado e morto pela Inquisição, sendo queimado na fogueira em 1449. Então aqui finaliza esse relato sobre os pré-reformadores, e agora nós vamos entrar no assunto sobre a Reforma Protestante. A Reforma foi um movimento que visou trazer à Igreja a pureza original do cristianismo, segundo o Novo Testamento. Depois do Pentecoste, a Reforma do século XVI foi o maior movimento espiritual ocorrido dentro da Igreja. Representou uma volta à Bíblia, ao ensino dos apóstolos, e por isso a rejeição total a qualquer doutrina sem base nas Escrituras. Vejamos alguns destaques dos principais reformadores. O primeiro que nós vamos ver é Martinho Lutero. Ele nasceu em 1483 e viveu até 1546. Alemão, filho de camponeses, tornou-se monge agostiniano e entrou para o convento em Erfurt. Buscava com avidez a salvação de sua alma. Em 1512, aos 29 anos, o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz: "O justo viverá por fé", explodiu como bomba em seu coração. Ali ele descobriu a gloriosa doutrina da justificação pela fé. Mais tarde, quando o Papa Leão X estava construindo a Basílica de São Pedro, seu emissário, Johannes Tetzel, foi à Alemanha vender indulgências que ofereciam redução das penas do purgatório. Convencido de que o tráfico de indulgências desviava o povo da verdade, oferecendo-lhe falsas esperanças, Lutero decidiu enfrentar este abuso e no dia 31 de outubro de 1517 pregou nas portas da Catedral de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências. Estava deflagrado o movimento da Reforma. Essas teses foram um golpe no poder papal e no poder da Igreja que se desviara da fé apostólica. As teses combateram o pretenso poder da Igreja de ser mediadora entre o homem e Deus, vendendo o perdão dos pecados. Lutero foi excomungado pelo Papa. Em 1521, em Worms, na Dieta Imperial, sob ameaça de morte, ele defendeu sua fé diante do imperador, clérigos, nobres, condes e embaixadores. A partir daí, o evangelho passou a ser pregado na língua do povo. Nos púlpitos e nos bancos das igrejas havia cópias da Bíblia traduzida por Lutero. Cantavam-se por toda a Alemanha hinos evangélicos e salmos, muitos dos quais escritos pelo próprio Lutero. Dentre eles, destacava-se a Marselhesa da Reforma: "Castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus." Dentro de 30 anos, a igreja cristã na Alemanha tinha sido reformada, como ninguém jamais poderia ter sonhado. Os abundantes escritos de Lutero tiveram larga aceitação, e assim o movimento se espalhou pela Boêmia, Hungria, Polônia, Inglaterra, Escócia, França, Países Baixos, Escandinávia e até mesmo pela Espanha e Itália. O outro reformador, Ulrico Zwinglio, ele viveu de 1484 a 1531. Reformador suíço. O trabalho de Zwinglio se desenvolveu em Zurique.
Suas principais defesas eram: 1. O sacerdócio de todos os cristãos. 2. A salvação pela fé em Cristo e não pelas obras exigidas pela igreja. 3. A autoridade suprema da Bíblia acima da igreja papal. Zwinglio também combateu com tenacidade o primado do Papa, a missa e o celibato do clero. Eu quero deixar para o próximo vídeo a continuação, onde vamos falar agora sobre João Calvino. Não percam. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, no Agape, Pastor Fernando Vieira.